Pedro, um adolescente negro de 16 anos, caminhava pelas prateleiras do mercado com passos leves, mas firmes. Ele acabará de retornar à cidade depois de uma longa temporada em um internato no exterior, uma escolha dos pais para garantir uma educação de alto nível. Apesar de estar familiarizado com o local, sua presença parecia despertar olhares desconfiados de algumas pessoas. Ele vestia roupas simples, mas de boa qualidade, carregando nos olhos a serenidade de quem sabia onde pertencia. Enquanto escolhia frutas frescas, notou um homem robusto, de uniforme de segurança, observando-o fixamente. A cada corredor que Pedro atravessava, sentia a presença do homem. Não era algo sutil, mas um peso desconfortável, como se cada movimento seu fosse analisado. Quando Pedro pegou uma maçã, viu pelo canto do olho o segurança se aproximar. "O que você está fazendo?" A voz grave ecoou pelo corredor vazio. Pedro encarou o homem, confuso. "Escolhendo uma maçã, como qualquer outra pessoa." "Mostre sua mochila", ordenou o segurança, com as mãos já cruzadas sobre o peito, em postura ameaçadora. Pedro hesitou, sentindo o olhar pesado e o tom agressivo. "Eu não fiz nada de errado." "Então não tem nada a esconder, não é?" Rebateu o segurança, agora chamando a atenção de outros clientes. Constrangido e com o coração acelerado, Pedro abriu a mochila, que continha apenas um caderno, uma garrafa de água e um livro. Mesmo assim, o segurança não parecia satisfeito. "Você é bem esperto, né? Deve ter escondido em outro lugar", e acusou. Antes que pudesse reagir, Pedro foi agarrado pelo braço e levado para o escritório do mercado. O movimento chamou ainda mais atenção, e ele ouviu murmúrios e olhares de reprovação. Sentia a garganta fechar de indignação, mas decidiu se manter calmo. No pequeno escritório, foi revistado mais uma vez, mas, claro, nada foi encontrado. Isso não impediu o segurança de continuar com as acusações. "Moleque, como você acha que pode vir aqui roubar e sair impune?" disse o homem. Pedro manteve a postura. "Eu não roubei nada. E você não tem o direito de me tratar assim." O segurança riu, debochado. "Gente como você sempre acha que pode dar um jeito. Mas aqui não." Pedro começou a sentir a raiva crescer, mas antes que pudesse responder, o telefone do mercado tocou. "Eu quero falar com a minha mãe", disse Pedro, interrompendo. O segurança riu mais uma vez. "Ah, sim. Chamar a mamãe para salvar a pele." Mal sabia ele que essa ligação mudaria tudo. Enquanto Pedro permanecia no pequeno escritório, os minutos pareciam horas. Ele observava o segurança andar de um lado para o outro, cheio de si, como se já tivesse vencido uma batalha inexistente. Do lado de fora, alguns funcionários e clientes espiavam pela porta semiaberta, cochichando sobre o que achavam que havia acontecido. Pedro se esforçava para não ceder à raiva. Ele sabia que, se levantasse a voz ou confrontasse o segurança de maneira mais incisiva, a situação poderia piorar. Em silêncio, torcia para que sua mãe atendesse o telefone. A ligação foi breve. Do outro lado da linha, Amanda, sua mãe, ouviu as palavras tensas do filho. "Mãe, estou no mercado. O segurança me acusou de roubo. Preciso que você venha aqui agora." Amanda não hesitou. Ela conhecia o filho e sabia que algo estava muito errado. Em menos de 15 minutos, ela chegou ao mercado. O som de seus saltos ecoava pelo piso de cerâmica à medida que atravessava as portas automáticas, sua expressão uma mistura de preocupação e determinação. Assim que entrou no escritório, todos os olhares se voltaram para ela. Amanda era uma mulher de presença marcante. Seu porte elegante e seu tom firme impunham respeito, mas havia algo mais, um brilho no olhar que parecia carregar séculos de lutas e vitórias. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, olhando diretamente para o segurança. O homem, que até então estava confiante, hesitou ao perceber o tom dela. "Este garoto foi pego em atitude suspeita. Achei que ele estivesse roubando." "E você encontrou algo?" rebateu Amanda, cruzando os braços. "Não, mas", e começou o segurança, visivelmente desconfortável.
Então por que ele está aqui sendo tratado como criminoso? Amanda cortou, sua voz subindo um tom. Pedro observava a cena em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e admiração. A mãe não apenas o defendia, mas também não deixava margem para justificativas. O segurança tentou manter sua postura, mas algo em Amanda o desestabilizava. Olha, senhora, eu só fiz meu trabalho. Ele parecia suspeito. Ele parecia suspeito? Interrompeu Amanda, aproximando-se do homem. Por acaso parecia suspeito porque ele é negro? O homem abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Amanda se virou para Pedro e colocou as mãos nos ombros do filho. Você está bem? Estou, mãe, e respondeu ele, tentando segurar a emoção. Ótimo, e disse ela, voltando-se novamente para o segurança. Agora, vou querer uma explicação formal. Antes que pudesse continuar, um homem de terno apareceu na porta. Era Marcos, gerente do mercado. Ele parecia perdido, tentando entender o que estava acontecendo. Senhora Amanda, que bom vê-la. E não sabia que você estava na cidade, e disse ele, um tanto desconcertado. Pois agora sabe, e respondeu Amanda, sem dar espaço para cordialidades. Quero saber como é que meu filho foi tratado dessa forma no mercado da nossa família. O silêncio que seguiu foi devastador. O segurança ficou pálido, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele deu um passo para trás, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Família? Balbuciou ele. Sim, família, respondeu Amanda, cruzando os braços novamente. Meu marido é o dono deste mercado. E agora eu quero saber como vocês pretendem corrigir essa situação absurda. Marcos olhou para o segurança, que agora estava completamente desestabilizado. Isso, e deve ser um mal-entendido, e gaguejou o gerente, tentando amenizar a situação. Não é um mal-entendido, e disse Amanda, com firmeza. É racismo. E isso não será tolerado. A tensão no escritório era palpável. O segurança, que minutos antes exibia uma postura de autoridade inquestionável, agora parecia um menino assustado. Marcos, o gerente do mercado, olhava de Amanda para o segurança, tentando encontrar palavras que amenizassem a situação. Senhora Amanda, eu garanto que este incidente não reflete a política do nosso mercado. Vamos resolver isso imediatamente, e disse Marcos, com um sorriso forçado que não disfarçava seu nervosismo. Amanda não estava disposta a aceitar desculpas vazias. Resolver? Resolver como, exatamente? Porque o dano já foi feito. Meu filho foi humilhado, acusado injustamente, e tudo isso porque o segurança julgou que ele o parecia suspeito. Pedro observava a mãe, impressionado com a calma controlada que ela mantinha, apesar da indignação evidente. Ele sabia que Amanda era uma mulher que nunca deixava uma injustiça passar em branco, e isso lhe dava um certo alívio. O segurança tentou se justificar, a voz tremendo. Eu só estava fazendo meu trabalho. Achei que ele estava roubando. Amanda deu um passo à frente, encarando o homem diretamente. Fazer seu trabalho? Seu trabalho inclui humilhar e discriminar clientes sem provas? Ou será que o trabalho, para você, é perseguir jovens negros porque acha que eles não têm o direito de estar aqui? Senhora, por favor, e ele começou, mas Amanda o cortou. Não se atreva a me interromper. Você tratou meu filho como um criminoso. Revistou a mochila dele na frente de todos, o expôs a olhares e murmúrios. Você sabe o impacto que isso tem? Ou não se importa porque, para você, pessoas como ele são sempre culpadas até prova em contrário? O silêncio que se seguiu era pesado. Marcos limpou a garganta, tentando tomar controle da situação. Senhora Amanda, garanto que tomaremos medidas severas. Este funcionário será disciplinado. Amanda ergueu uma sobrancelha, desafiadora. Disciplinado? Isso é tudo? Marcos hesitou. Ele sabia que, como esposa do dono do mercado, Amanda tinha poder para exigir mudanças drásticas. Antes que ele pudesse responder, Amanda continuou. Não basta.
Quero que ele seja demitido imediatamente. E quero um pedido público de desculpas para o meu filho. Marcos engoliu em seco, mas sabia que não tinha escolha. Ele se virou para o segurança, que parecia estar em choque. Você está dispensado, a partir de agora. Pode entregar seu crachá e sair. O quê? E o segurança tentou argumentar, mas o tom firme de Marcos cortou qualquer resistência. Sai agora, e repetiu Marcos, com um olhar severo. O segurança pegou seu crachá e saiu do escritório cabisbaixo, enquanto Amanda observava tudo com uma expressão fria. Quando ele passou por Pedro, evitou olhar em seus olhos, murmurando algo que parecia um pedido de desculpas apressado. Quando o homem desapareceu pela porta, Amanda se virou para Marcos. Espero que você aproveite essa oportunidade para revisar as políticas de contratação e treinamento deste mercado. E mais uma coisa, quero um comunicado público, emitido ainda hoje, condenando qualquer tipo de discriminação racial. Marcos assentiu rapidamente. Será feito, senhora Amanda. Amanda finalmente relaxou os ombros, mas sua expressão ainda era séria. Ela se virou para Pedro, colocando uma mão no ombro dele. Vamos embora, filho. Pedro seguiu a mãe para fora do escritório, os olhares curiosos dos funcionários e clientes acompanhando cada passo. Amanda manteve a cabeça erguida, e Pedro tentou imitá-la, apesar de ainda sentir o peso do constrangimento. Quando chegaram ao estacionamento, Amanda parou ao lado do carro e olhou para Pedro. Você está bem? Pedro assentiu, embora sua voz saísse hesitante. Foi horrível, mãe. Mas obrigado por ter vindo. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, o olhar cheio de amor e determinação. Nunca permita que ninguém faça você se sentir menos do que você é, Pedro. Você é inteligente, honesto e tem valor. Nunca se esqueça disso. Pedro assentiu novamente, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Ele sabia que, apesar do que aconteceu, tinha o apoio incondicional de sua mãe, e isso fazia toda a diferença. Amanda entrou no carro, com Pedro ao seu lado. Enquanto dirigia, sua mente já trabalhava em como garantir que algo assim nunca mais acontecesse, não apenas para seu filho, mas para qualquer outra pessoa. No dia seguinte, a história havia se espalhado como fogo em uma floresta seca. Amanda garantiu que o comunicado público fosse emitido, como exigirá. A declaração oficial do mercado, assinada pelo próprio Marcos, condenava veementemente a discriminação racial e prometia revisar suas políticas internas para prevenir situações semelhantes no futuro. Pedro, no entanto, ainda sentia os resquícios da humilhação do dia anterior. Embora sua mãe tivesse agido rapidamente para defendê-lo, ele sabia que não seria fácil apagar a sensação de ser tratado como um criminoso. Na escola, seus amigos o cercaram com perguntas. Alguns expressaram apoio, mas outros fizeram piadas desconfortáveis que ele preferiu ignorar. Amanda, por outro lado, estava apenas começando. Para ela, o incidente não era apenas sobre Pedro, era sobre algo maior, algo que exigia ação concreta. Naquela tarde, ela se reuniu com Marcos em seu escritório no mercado. Precisamos fazer mais do que um comunicado público, disse ela, cruzando as pernas e olhando diretamente para o gerente. Marcos, que parecia nervoso desde o início da conversa, concordou com a cabeça. O que a senhora sugere? Amanda esboçou um sorriso frio. Treinamentos obrigatórios para todos os funcionários, começando pelos seguranças. Quero que eles aprendam sobre racismo estrutural, preconceito inconsciente e como lidar com clientes de maneira respeitosa. E mais, quero que você estabeleça um canal para denúncias anônimas de discriminação, tanto por parte de funcionários quanto de clientes. Marcos pegou um caderno e começou a anotar freneticamente. Concordo plenamente, senhora Amanda. Farei tudo o que for necessário. Ótimo, respondeu Amanda, levantando-se. Porque este mercado não será apenas um negócio da nossa família. Ele será um exemplo de como se combate o racismo. Enquanto isso, nas redes sociais, a repercussão do incidente ganhava força. Alguém havia gravado um vídeo do momento em que Pedro foi levado ao escritório à força, e o clipe viralizou rapidamente.
A legenda dizia: "E adolescente negro acusado injustamente de roubo em mercado de luxo." Os comentários estavam divididos. Muitos expressavam indignação, compartilhando histórias semelhantes de discriminação. Outros, no entanto, usavam o espaço para justificar as ações do segurança, alegando que ele só estava fazendo seu trabalho. Pedro tentou se afastar da tempestade virtual, mas era difícil. Ele recebeu mensagens de estranhos que o parabenizavam por sua coragem em enfrentar a situação, mas também de pessoas que o atacavam, chamando-o de exagerado e acusando-o de vitimização. Amanda, por sua vez, estava mais determinada do que nunca. Naquela noite, ela sentou com Pedro e conversou com ele sobre a importância de usar a própria voz. "Filho, eu sei que você não queria passar por isso, e eu faria de tudo para te proteger. Mas agora temos a chance de transformar essa dor em algo poderoso. Se você quiser, podemos dar entrevistas, falar sobre o que aconteceu e exigir mudanças." Pedro ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Eu não sei, mãe. Eu só queria que isso nunca tivesse acontecido." Amanda assentiu, compreendendo a dor do filho. "Eu entendo. E a escolha é sua. Mas saiba que você tem uma voz forte, Pedro. E ela pode ajudar outras pessoas." Nos dias seguintes, a família de Pedro foi abordada por jornalistas interessados em cobrir a história. Amanda assumiu a linha de frente, mas Pedro, depois de refletir, decidiu dar uma entrevista. Ele queria que as pessoas soubessem o que aconteceu, mas também queria deixar claro que o incidente não o definia. Na entrevista, ele disse: "O que aconteceu comigo não é um caso isolado. Muitos jovens negros passam por isso todos os dias, e nem sempre têm a oportunidade de se defender. Eu tive sorte de ter minha mãe ao meu lado, mas e aqueles que não têm? Isso precisa mudar." A entrevista gerou ainda mais repercussão, colocando o mercado sob os holofotes. Algumas pessoas ameaçaram boicotar a loja, enquanto outras aplaudiram as medidas que Amanda implementou. Semanas se passaram desde o incidente no mercado, mas os ecos daquele dia ainda reverberavam. Amanda continuava liderando a implementação de mudanças estruturais no negócio da família. Sob sua supervisão, os treinamentos obrigatórios para os funcionários começaram, e os primeiros resultados eram promissores. Pedro, embora ainda carregasse as marcas emocionais do ocorrido, começava a se sentir mais fortalecido, principalmente ao ver o impacto que sua coragem estava tendo. As medidas tomadas no mercado foram amplamente divulgadas, e isso trouxe uma nova onda de atenção. Clientes que haviam deixado de frequentar a loja retornaram, elogiando a postura da família em assumir a responsabilidade e promover mudanças reais. Entretanto, não foram apenas aplausos. Amanda sabia que enfrentaria resistência, tanto interna quanto externa. Alguns funcionários, especialmente os mais antigos, murmuravam insatisfações, questionando por que eram obrigados a participar de aulas sobre racismo. Alguns clientes mais conservadores também criticavam a decisão de demitir o segurança e acusavam a família de ceder à opressão das redes sociais. Mas Amanda estava preparada para lidar com cada obstáculo. Para ela, a mudança real nunca vinha sem desconforto. Certa tarde, enquanto Pedro estudava em seu quarto, Amanda entrou carregando um envelope grande. Ela o entregou ao filho com um sorriso enigmático. "O que é isso?" perguntou Pedro, intrigado. "Abra e descubra." Pedro rasgou o envelope e encontrou uma carta formal acompanhada de um certificado. Era um convite para participar como palestrante em uma conferência sobre igualdade racial e juventude. Pedro leu a carta com atenção, enquanto Amanda observava com orgulho. "Eles querem que eu fale na conferência?" perguntou ele, ainda processando a ideia. Amanda assentiu. "Sim, filho. Sua história tocou muitas pessoas. Eles querem ouvir sua voz." Pedro hesitou, lembrando-se da vergonha e da dor que sentiu no mercado. "E se eu não souber o que dizer?" Amanda se ajoelhou ao lado dele, segurando suas mãos. "Você sabe mais do que imagina. O que aconteceu com você é real, Pedro. Sua experiência, sua verdade, e isso já é poderoso.
Ele ficou em silêncio por um momento antes de sorrir timidamente. Vou pensar sobre isso. Na conferência, algumas semanas depois, Pedro estava nervoso, mas decidido. Ele subiu ao palco diante de um auditório lotado, com Amanda sentada na primeira fileira, olhando-o com orgulho. Boa tarde, começou ele, ajustando o microfone. Meu nome é Pedro, e eu quero compartilhar uma história. Não é uma história fácil de contar, mas é importante. Ele falou sobre o que aconteceu no mercado, sobre como se sentiu e sobre como sua mãe lutou para defender não apenas ele, mas o que era certo. Também falou sobre o racismo que tantas pessoas enfrentam diariamente e como isso precisa mudar. Eu não sou uma vítima, concluiu ele. Sou alguém que decidiu que a injustiça não vai me definir. E quero que todos aqui saibam que vocês também podem fazer a diferença. O público aplaudiu de pé. Amanda enxugava discretamente uma lágrima enquanto olhava para o filho no palco, orgulhosa de como ele havia transformado a dor em força. De volta ao mercado, as mudanças continuavam. Um novo time de seguranças foi contratado, cuidadosamente selecionado e treinado. Os funcionários passaram a relatar um ambiente de trabalho mais acolhedor, e os clientes notaram a diferença no atendimento. Pedro, agora mais confiante, visitava a loja com frequência, conversando com os funcionários e até ajudando em pequenas tarefas. Para ele, aquele lugar não era apenas um negócio da família. Era um símbolo de resistência, aprendizado e transformação. Naquele mesmo escritório onde tudo começou, Amanda e Pedro se sentaram para conversar. Estou orgulhosa de você, filho, e disse ela, segurando sua mão. Você transformou algo terrível em uma oportunidade de fazer o bem. Pedro sorriu. Aprendi com a melhor. Eles se abraçaram, e pela primeira vez desde o incidente, Pedro sentiu que tudo estava começando a se encaixar. A dor daquela experiência nunca seria completamente apagada, mas ela não era mais um peso. Agora, era uma lembrança de que, mesmo nas situações mais difíceis, havia espaço para coragem, mudança e esperança. Se você gostou dessa história e acredita que ela trouxe uma reflexão importante, inscreva-se e deixe seu like. Seu apoio é fundamental para continuarmos compartilhando histórias que inspiram, conscientizam e promovem mudanças positivas. Compartilhe também com amigos e familiares para que essa mensagem alcance mais pessoas. Obrigado por acompanhar até aqui.